que é o planejamento de vocês para ter jogos do futebol feminino também no Allianz Parque? Fala, meus amigos, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E antes da gente falar do futebol masculino, e não é nem o caso de falar do futebol feminino, mas falar de Rede Globo e seus comunicadores. A Leila Pereira, ela deu uma resposta à la BAP, né? A gente, inclusive, nós falamos aqui quando o BAP respondeu, e eu não acho que ele estava tão errado, porque o futebol feminino ele precisa dar lucro. Para quem não sabe, ontem o futebol feminino jogou, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras venceu, e a Leila Pereira ela deu uma declaração que eu queria abrir esse vídeo da manhã com ela para a gente fazer uma pequena reflexão, e repercutiu inclusive lá na página do Corinthians, cara. Então veja a declaração dela, a gente vai trocar uma ideia a respeito sobre o que ela disse, quase a mesma coisa que o BAP, só o BAP foi um pouco mais ali enérgico na pergunta, né, na resposta, né, que a jornalista tinha feito, e repercutiu demais. E a grande verdade é essa: o futebol feminino precisa dar lucro, né? E agora acho que a Leila foi muito bem nessa resposta que ela deu. Se liga aí. Do Palmeiras, a gente viu a apresentação da Bia Zanerato, que mencionou, que conversou com a senhora para mandar mais jogos no Allianz Parque. É claro que a Arena Barueri tem uma estrutura legal, mas a torcida do Palmeiras não está acostumada a vir para cá, né? Até mesmo no futebol masculino tem os jogos aqui, mas o público não vem tanto. E para o futebol feminino, a gente está querendo criar uma cultura, né? Ainda para o torcedor de todos os clubes acompanharem. Então, de repente, sendo mais próximo, sendo em casa no Allianz Parque fica mais fácil para o torcedor acompanhar. Qual que é o planejamento de vocês para ter jogos do futebol feminino também no Allianz Parque? Olha, Renata, eu não concordo, não é? Eu acho que o torcedor do Palmeiras ele tem que ir onde o Palmeiras está. E aqui em Barueri é um estádio que nós reformamos, ele está assim espetacular. E aqui na região eu acredito que tem muitos palmeirenses. Eu acho que é questão de cultura, não é essa valorização do futebol feminino. E isso parte com investimento que nós estamos fazendo, divulgação das emissoras. Eu preciso muito, né, da parceria da Globo com investimento e maior visibilidade, melhores horários para o futebol feminino, não colocar a gente 8h30, 9h30 da noite, é complicado também. Então, é um conjunto de ações, não é só jogar no Allianz Parque, não é. E lembrando que, para jogar o futebol feminino no Allianz Parque, nós temos que pagar. Nós não temos custo quando é o masculino. O feminino, nós temos que pagar. E os valores são relevantes. E para o investimento, que não é muito grande, não é, aliás, a receita, que não é muito grande no futebol feminino, em virtude da televisão, a gente não recebe das transmissões, tá? A gente recebe sim em caso de título, mas é a CBF. Então, a gente precisa melhorar também essa parte financeira para que a gente possa colocar os jogos do Palmeiras no Allianz Parque, entendeu? Aí sim a gente poderia começar a pensar, mas não é só questão financeira, é questão também que às vezes não é possível, em virtude do Allianz ter compromissos de shows, tá? Vocês vejam também que às vezes o masculino a gente tem que jogar aqui porque tem shows lá. É isso mesmo. Enquanto as grandes emissoras elas não colocarem como destaque e pensar num calendário específico, que o futebol feminino sim, em algum momento ele estava em crescimento e depois ele caiu. Por quê? Porque tudo depende de publicidade, cara. Publicidade e propaganda é a alma de qualquer negócio. E para aproveitar, utiliza o domingo aí, meus amigos. Baixa aqui embaixo o FIFA 16 com o mod completo da FIFA Amigos. Eu tô iniciando um novo save com o Palmeiras aqui, ó, o nosso time do coração, lá na Twitch. Conto com a participação de vocês. Hoje é jogo, uma instalação para PC, tá? Para PC. E só para falar um negócio para vocês, os vídeos aqui têm atingido uma bolha diferente, porque eu tô postando de manhã, né? Normalmente eu posto os vídeos no final da tarde, mas por uma coincidência aí da semana, eu tenho postado esses últimos no período da manhã. E cara, o nosso canal sempre fez as críticas e vai continuar fazendo, tá? Dou o que doer aí. Enquanto o Palmeiras não jogar bola com o elenco que tem, e com a chegada do Arias agora a gente tem mais possibilidade, você pode ter certeza que a gente vai continuar falando. Quando o time performar, jogar bem, a gente também vai saber elogiar. Então, segura a crista da onda aí, pra quem nem assiste os vídeos inteiros, porque eu não vou mudar o meu jeito de produzir, porque você acha que eu devo falar menos, que eu devo criticar menos. A gente tá indo pro terceiro ano sem título, e se a gente não ganhar nada esse ano vai ficar muito feio. Então o Palmeiras tem time suficiente pra jogar bola, e a gente vai falar aqui num vídeo mais off-topic, né, no dia do
Palmeiras e Corinthians, no dia do clássico, que tende a ser o melhor jogo do campeonato até aqui, ou pelo menos o maior, em termos de performance, são as duas equipes aí que talvez estão entregando um pouquinho mais aí, né? O Corinthians pelos títulos e o Palmeiras porque é o único que tá mirando essa liderança aí, que tá hoje com o Novo Horizontino e a Portuguesa. O Palmeiras precisa de um meia após a saída do Rafael Veiga. O Rafael fez sua estreia ontem, 3 finalizações, uma foi perigosa, que foi a primeira finalização dele ali, assim que ele entrou no jogo. Jogou de meio campista, tá? Ele jogou de articulador ontem, claro, com pouca minutagem. Assisti o jogo com o pessoal lá em live, né? Na hora que o Veiga entrou, a gente mudou ali pro jogo, estávamos fazendo outra coisa. E o Castro, cara, ele deu uma declaração sobre o papel do meia. Se é ou se não é fundamental. Queria saber a opinião de vocês e bora aí pro assunto principal do vídeo de hoje. Exatamente, eu não entendi, como eu não vi a coletiva completa, eu não entendi exatamente como chegou nisso aqui. O que ele aborda aqui tem meias verdades. Talvez para o Grêmio, muitas verdades. A gente pode até tentar ver aqui o porquê dessa abordagem. Vamos tentar entender. O Grêmio ganhou de 1-0 do Novo Hamburgo, tá? Não sei se jogou com meia, se não jogou, enfim. Ou seja, eu não sei exatamente o porquê da abordagem, mas ela é muito interessante para o que a gente fala aqui. Nós não temos com a saída do Veiga também um camisa 10, né? O Arias chegou, ele pode fazer um meia, como o Alan pode fazer um meia, como se fala muito da ausência do meia. Eu não vou interromper, tá? Só mais pra frente, quando ele vai abordar ali as questões de Libertadores. E na Libertadores eu acho que ele tá bem errado. Porque se a gente pegar os campeões de Libertadores, aí eu tô falando de Flamengo, Fluminense e até voltando no Palmeiras, a gente vai entender que sim, tinha o camisa 10 sim. Então não é sempre que... E outra, na abordagem de Libertadores ele está bem errado mesmo, porque até o Botafogo tem o Almada. Agora, na abordagem técnica sobre o camisa 10 e como o futebol, na visão dos técnicos, ó, entre aspas, ele evoluiu. Na nossa visão, eu não me coloco acima do técnico, eu só me coloco como um torcedor que fala de futebol. Na minha visão como torcedor, não evoluiu. Eu acho que a gente tem sim evolução da parte tática, mas não necessariamente a gente tem uma evolução da parte técnica. Eu acho que é justamente pela ausência do centralizador do pensamento que é o 10, cara. Ou o 10, ou aquele ponta construtor, também pode ser considerado hoje um 10. Mas veja o que ele falou, eu só não, como eu disse, eu só não sei o que se deu a pergunta. A TNT Sports falou aqui, o futebol não precisa mais de um camisa 10. O técnico do Grêmio, Luiz Castro, afirmou que não é necessário ter um meio armador clássico para fazer a equipe funcionar. O que acha da resposta? Primeiro, de antemão, não é necessário, mas é bem-vindo. Mas é bem-vindo. Se você tem, eu penso que é melhor para o técnico do que pior, né? Vamos lá. O camisa 10 que nós falamos há um país que os formava, eu lembro-me da forma como o país, o Brasil e a Argentina formavam muitos camisas 10. O futebol evoluiu e o futebol hoje não permite que esse camisa 10 não faça parte daquilo que é o momento defensivo das equipas, porque o momento defensivo é tão importante como o momento ofensivo, embora não seja tão vistoso. A arte de atacar é uma arte bonita, mas também a arte de defender também é muito bonita e é muito complexa. E então o camisa 10, aquele camisa 10 que anda solto no campo e que só defende quando lhe passa pela cabeça defender, isso acabou, isso já não existe. Se é possível montar uma equipa sem camisa 10, quero falar no topo das equipas de topo mundial, quantas jogam sem camisa 10? Faz observação ao futebol mundial, não faz? Veja, quem é o camisa 10 do Bayern? O Bayern eu não sei. O Olise é um ponta, né? Quem é o 10 do Bayern? Vamos ver o último jogo do Bayern. Bayern eu realmente não sei, cara. De verdade, vamos ver se o Bayern, na visão de vocês aí, ele tem um camisa 10 ou não. Vamos pegar aqui. Bayern SofaScore. Vamos ver se tem. Na visão de vocês. Aqui eu não posso falar, tá? Não é meu lugar de fala. O último jogo do Bayern que eu vi foi no Mundial de Clubes contra o Boca Juniors. Lenancao aí. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Nome difícil da porra. Esse aqui é o 10 hoje do Bayern? Porque esse aqui é um comparado ao Messi, não é? Se for nessa partida, seria esse menino aqui, certo? Seria esse menino aqui. Ó, vamos só passar lá nos pontinhas que a gente gosta aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente tem gostado. O que não pode é não ter o 10 e não ter nada, né?
Você não tem 10, você não tem ponta a ponta, você não tem nada. Às vezes no futebol brasileiro você não tem nada. E é sempre quando a gente vai para um time alemão, um time europeu, né? Você tem 10, você tem ponta. Então assim, ó, primeiro ponto, Bayern é o... Vamos parar aqui. Esse aqui seria o 10 desse último jogo. Vamos voltar lá para a declaração dele. Lembrando, tá, pessoal? Vou falar aqui da tabela do Paulista também daqui a pouco. Eu deixei aqui para não esquecer. Vamos lá, então o Bayern seria o jovem aí. Ou o Musiala que vocês estão citando. Vamos continuar. Quem é a camisa 10 do Barcelona? Barcelona, pois bem. Barcelona, SofaScore. Mas o Barcelona não tem o 10, mas tem o Yamal, né? É um ponta que você pode chamar ele de um ponta construtor /10. Hoje o 10 do Barcelona, realmente, o 10 do Barcelona, que talvez em característica é o Dani Olmo, mais parecido com 10, pessoal. Se for esse time aqui, a gente colocaria quem? O mais próximo de um 10 clássico, o Olmo, certo? Então, beleza. Então, tá. Vamos guardar essas informações aí. Então, tipo, é legal a abordagem de futebol por causa disso, né? Nossa coletiva tivesse mais isso, a gente perdia menos tempo falando de coisas que não valem a pena, né? Vamos seguir. Quem é a camisa 10 do Real Madrid? Real Madrid. Eu considero o Bellingham um 10, mas enfim, tem gente que não considera. Real Madrid. Eu acho que o Bellingham faz um 8 e te entrega um 10. Precisar, ele, pra mim, é um 10 também. Mas, enfim. Isso daí é questão de como cada um vê o futebol. No último jogo, o Bellingham aberto aqui, ó, certo? Esse aqui foi a movimentação dele. E o Arda Güler seria o 10 no Barcelona, no Real Madrid? Esse ponta é um ponta meia, certo? Mastatuono? Bom, beleza. Que não tenha 10, existem jogadores aqui que a gente pode falar que são criativos. Vamos seguir e vamos voltar. Acho que ele cita o PSG também. Quem é a camisa 10 do Paris Saint-Germain? PSG. SofaScore. Quem é o 10 do PSG, pessoal? Vou pegar aqui o PSG. É o Vitinha, né? Que não é um 10, mas é um cara que ele faz pra você 5, 8, 10 na mesma partida. Bom, realmente o PSG, talvez dos que a gente abriu aqui, é o que menos tem o 10, certo? É o que menos tem o 10. Isso há preconceitos no futebol que só se pode jogar ofensivamente com camisa 10. E equipas que ganham Champions League, que ganham Libertadores. Libertadores, o Fluminense tinha o Ganso. O Botafogo tinha o Almada. Nada, mesmo não sendo o 10 clássico, o Palmeiras tinha o Veiga. E o Flamengo tinha o Everton Ribeiro em um momento. Arrascaeta. Diego, que jogou por muito tempo na carreira como 10 e depois foi atrasando. Ou seja, eu acho que o Castro aqui, ele tá querendo validar que aquele 10 clássico, que a gente tá falando de Rivaldo, aí Alex, ele parece não existir mais no futebol. Mas o problema é que aqui no futebol brasileiro a gente não tem o 10 clássico e também não tem criatividade nas partidas. Então a gente precisa fazer com que o nosso 8 e o nosso 5 tenha um pouquinho mais de capacidade criativa. Por exemplo, o Palmeiras só foi atrás do Marlon Freitas, que foi jogador aí do Castro no Botafogo, porque o Marlon Freitas, como 8-5, ele também te entrega passe de um camisa 10. Então o problema aqui no futebol brasileiro, eu acho que não é a ausência do 10, é a falta de criação das equipes mesmo. E aí, se a gente não tem o 10, a gente precisa entender que os nossos 5 e os nossos 8, eles têm que criar mais do que criam, né? Então o 10 do Palmeiras era o Veiga, o 10 do Palmeiras agora não tem na saída do Veiga, e é exatamente o que a gente já abordou. Acho que você chegou na live agora, mas o Palmeiras não tem esse 10 mesmo. Jogam sem camisa 10. Ainda não entendi porque é que se tem de jogar com camisa 10 para ser uma equipa topo mundial. Mas ok, aceito todos os conceitos, todas as análises, só que essas análises têm que ser fundamentadas. Ok? Quando elas são fundamentadas, eu aceito. Se elas forem atiradas para o ar... Eu tô tentando fundamentar, não sei se ele aceitaria esse fundamento, mas eu acho que aqui nós temos um 10, então, de novo, nós temos um 10. Barcelona, nós podemos discutir se é um 10 aqui, eu creio que ele é 8, 10. Aqui nós temos um
potencial 10 e um potencial 10. E aí realmente o PSG talvez é o que a gente passa mais longe de ter um 10, né? Aqui não é e aqui não é. Realmente são meias de ligação e meio campistas, né? E quando a gente vai para Libertadores, pô, para mim, todos que ganharam tinham 10. Pode ser coincidência ou não, mas tinham. E eu acho que o Andreas é um 10. Ele é um 10. Mas talvez hoje as obrigações estão fazendo com que pareçam menos camisa 10, né? Só para constar aqui coisa rápida, assisti o jogo, hein, rapaziada, do São Paulo com o Primavera. Polêmico, né? Porque teve um gol revisado e teve a penalidade. São Paulo assim sobe para a 8ª colocação e hoje a Portuguesa, quem diria, é a 2ª colocada do Campeonato Paulista. Então, temos aqui a tabela parcial enquanto eu tô gravando, né? Novo Horizontino, Portuguesa e Palmeiras, Bragantino, Corinthians, Guarani, Botafogo e São Paulo. O Palmeiras ganhando do Corinthians não vai pegar a ponta, mas chega em 15 pontos e o Corinthians pode passar o Palmeiras indo para 14. Tem uma análise aqui do Corinthians e Palmeiras que eu quero fazer antes do nosso pré-jogo, que é, concordo bastante, o Corinthians ganhando o jogo, o Palmeiras vai ficar num azedo, né? O empate não deixa ninguém satisfeito, mas não bota ninguém em crise. E o Palmeiras ganhando, eu acho que alivia bastante a pressão. Ou seja, o único cenário de montar uma crise é o Palmeiras perdendo. Porque teve o fator Arias, né? Mas existe o fator clássico entre Palmeiras e Corinthians que o Palmeiras precisa dar uma resposta, né? Nos últimos 8 jogos não é nada positivo para o Palmeiras o confronto direto com o Corinthians. Claro, nesse momento é mais difícil, porque o Palmeiras jogou 2 jogos aí em casa, Barueri, e vai enfrentar o Corinthians fora. Então, realmente, dos clássicos é o mais difícil. O Palmeiras ficando com 100% nos clássicos, eu acho que vai pesar muito a análise no sentido de o Palmeiras mesmo em crise ganhou todos os clássicos. E mesmo sem empolgar ganhou todos os clássicos. Então, esse clássico ele tem o potencial só de dar ruim pro Palmeiras. Porque se o Corinthians perder, eu acho que não mexe muito não. Na questão do que se pensa lá sobre o Corinthians. Mas se o Palmeiras perder, eu acho que fica assim uma situação mais ali delicada pro Palmeiras do que pro Corinthians. E aí, pegando os últimos 10 jogos aqui do Palmeiras e Corinthians, vamos ver quem que tá com o rendimento melhor. Esse aqui é o Palmeiras e vamos lá pro Corinthians. Talvez escrevi errado o Corinthians. E o Corinthians nas últimas 10 partidas, gente, ele tá com 1, 2, 3, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Acho que dá 9, na verdade, né? Então, 3 vitórias, 2, 5, 2 derrotas. Na verdade, aqui são 7 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, desculpa. 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Palmeiras está com apenas 2 derrotas, 1 empate e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias. Ou seja, nessa fase aí de oscilação técnica do Palmeiras, ele tá melhor do que o Corinthians aí sim. Só que o Corinthians, eu acho que essa vitória pesa bastante para análise, né? Perdeu do Bahia, ganhou do Flamengo, ganhou da Ponte, que não é como se não ganhasse de ninguém, perdeu do Bragantino, empata 2 clássicos, ganha do Velo e ganha do Capivariano. Ou seja, a fase do Corinthians, assim, é bem enganosa, né? Se a gente colocar aqui na tela, desculpa, eu pensei que tava em tela, ó. Esse aqui é o do Corinthians, tá? Essa aqui é a fase do Corinthians, bem enganosa, e essa aqui é a fase atual do Palmeiras. Então o Palmeiras tem vitória contra o Atlético. Não, mas aqui ainda tá contando ano passado. Vamos contar daqui pra frente? Vamos contar daqui pra frente pra ficar igual ao do Corinthians. Vitória contra a Portuguesa, que tá bem aí no campeonato. Vitória contra o Santos e vitória contra o Mirassol. A questão é as atuações, né? Novo Horizontino tomou uma pancada, que isso daqui eu acho que mexeu muito, porque vinha de vitórias mínimas ali, tomou uma pancada, ganha o clássico contra o São Paulo, empata contra o Atlético Mineiro, perde do Botafogo e ganha bem do Vitória. Então o Palmeiras ele vive um carrosselzinho aí, né? E o Corinthians pra mim tá depois de Copa do Brasil ali, né? Campeão de Copa do Brasil, ele tem a abertura aqui contra a Ponte Preta, ganha bem, perde do Bragantino bem também, empata, ganha do Velo Clube que ganha por placar mínimo, aí vem pro Brasileiro e toma uma virada do Bahia, vai e é campeão em cima do Flamengo. Eu acho que tá assim, sabe? Esse negócio de debater o favoritismo, eu acho que ele tá bem
bem questionável aí quem é o favorito. Pra vocês aí, comenta em peso. Favorito pro jogo, Palmeiras ou Corinthians? Na opinião de vocês. Baseado na performance dos últimos jogos aqui, ó. Quem é o favorito? Não tá cheirando empate esse jogo, não? Tá um cheirão de empate, hein? Ó, aqui no SofaScore, Corinthians 2.80, Palmeiras 2.45, Palmeiras ligeiramente favorito e o empate 3, né? Então, assim, quando eu falo favorito é porque a odd do Palmeiras tá um pouquinho mais baixo, não é porque isso aqui determina favoritismo, mas sim a percepção ali do mercado, quanto que paga, ou seja, pagando menos ao Palmeiras, o Palmeiras tem uma ligeira vantagem em favoritismo, pagando um pouquinho mais pro Corinthians, né? O empate puxando 3 aqui, indicando que a possibilidade de empate seria menor, mas eu acho que o empate aqui ele é uma possibilidade a se observar. Ó, o Herbert falou que tá igual, o amigo falou que o Gambá é igual, 50-50 aí. Bom, eu acho assim, o Corinthians 55-45, 60-40 aí. Lógico que tem que levar o empate em consideração, então sei lá, Corinthians, deixa eu pensar assim, com 20%, o Corinthians com 25%, o Palmeiras com 20%, 45% e 55% empate. Eu acho que essa é a parada. Seria mais ou menos isso aí pro jogo. Acho que é um jogo com cheirão bem forte aí de empate. Partida de hoje.